Nunca se sabe onde um monstro pode estar escondido, da água parada ao telhado da sua casa. Hoje você vai ver encontros com animais que parecem inacreditáveis, se não tivessem sido filmados. Número 1. Crocodilos nas ruas. Chuvas torrenciais em Uttar Pradesh, na Índia, não só inundaram bairros inteiros, como também trouxeram consigo visitantes extremamente perigosos, crocodilos famintos. Assustados, moradores se trancaram em suas casas, temendo cruzar com essas feras pelas ruas. Mesmo assim, alguns habitantes destemidos, junto com agentes da polícia, resolveram agir. Reuniram-se para capturar os répteis e afastá-los das áreas residenciais. Um dos momentos mais impressionantes foi a tentativa de controlar um crocodilo gigantesco que nem mesmo 7 homens juntos conseguiram conter. Com muito esforço, os animais acabaram sendo levados de volta à natureza. Mas só de imaginar um bicho desses espreitando no seu quintal já é suficiente para tirar o sono. Número 2. Monstro do Rio. Durante uma expedição, um grupo de pesquisadores, liderado pelo aventureiro Forrest Galante, ficou em choque ao dar de cara com uma criatura colossal, a maior sucuri já registrada. Mesmo com tudo planejado, a situação rapidamente saiu do controle. A cobra era tão gigantesca que toda a equipe teve que se unir para conseguir contê-la. Ela media incríveis 19 metros de comprimento e pesava por volta de 150 quilos. Uma visão simplesmente inacreditável, digna de filme de ação. Número 3. Preguiça valente. Apesar da fama de lentas, as preguiças podem surpreender. Em uma cena inesperada, uma preguiça caminhava calmamente rumo ao que parecia ser seu fim, uma sucuri gigante à espreita. Mas, de forma inacreditável, ela simplesmente passou ao lado da cobra, até encostando nela com suas garras longas e afiadas. E o mais surpreendente? A sucuri sequer se mexeu. Talvez estivesse satisfeita, ou talvez tenha decidido que seria trabalho demais. Número 4. Quando a refeição dá errado. Já imaginou o que acontece quando uma cobra tenta engolir algo grande demais? Um vídeo brutal respondeu essa pergunta. 2 homens encontraram uma sucuri que havia tentado devorar um peixe-serra e falhado miseravelmente. O animal estava completamente esgotado, com a boca ainda aberta, aparentemente sufocada. Às vezes, a natureza não perdoa nem seus próprios predadores. Número 5. A morte à porta. Em Karnataka, no sul da Índia, uma mãe saía de casa com o filho pequeno, quando o menino pisou, sem querer, em um rei-cobra. O animal imediatamente se posicionou para atacar. A criança, assustada, reagiu de forma errada, e o pior poderia ter acontecido se não fosse a ação rápida da mãe. Sem pensar em si, ela se jogou entre o filho e a cobra e conseguiu salvá-lo. Um momento tenso e de arrepiar. Número 6. Saltadores de touros. Uma das práticas mais polêmicas e detestadas envolvendo animais ainda é comum em países como Espanha e Portugal: as touradas. Mesmo violando várias leis de proteção animal, esses espetáculos seguem sendo realizados. Homens ficam frente a frente com touros, provocando-os até que avancem. Isso gera cenas absurdas e perigosas. Quem ama os animais, como eu, só consegue assistir com indignação. Número 7. O ataque do arbusto. Aparentemente inofensiva, uma tarefa de jardinagem quase virou tragédia em Morrisville. Uma mulher estava aparando os arbustos do quintal quando algo pulou das folhas. Uma cobra. Por sorte, ela conseguiu se esquivar no último instante e evitar uma mordida. O susto foi tão grande que a cena virou assunto na vizinhança. Se alguém aí souber qual espécie era, conta nos comentários, porque o perigo estava à espreita nas folhagens. Número 8. Cobra sedenta.
Cobras podem parecer sempre ameaçadoras, mas às vezes mostram um lado inesperadamente calmo. Uma cobra cuspideira de pescoço preto foi filmada tomando água de um copo, de maneira tranquila e quase fofa. Mas que isso não te engane, essa espécie é altamente venenosa e costuma ser imprevisível. Felizmente, nesse caso, a sede falou mais alto que o instinto predador. Número 9. Urso à solta. Em uma vila da Índia, o caos tomou conta quando um urso malásio apareceu correndo pelas ruas. Moradores, em pânico, subiram nos telhados das casas tentando escapar do animal. Mas o desespero aumentou quando o urso escalou uma das casas com facilidade assustadora. Vale lembrar, os ursos beiçudos são os que mais se envolvem em encontros com humanos. Ou seja, a chance de cruzar com um deles é maior do que se imagina. Número 10. Piton no telhado. Moradores de um bairro em Michigan viveram um dia inacreditável ao encontrar uma piton de quase 5,5 metros deslizando tranquilamente sobre o telhado de uma casa. O mais chocante? Era um animal de estimação chamado Julieta, que havia escapado da gaiola. O dono subiu no telhado para resgatar sua companheira, como se fosse algo comum. Se fosse comigo, eu já teria colocado a casa à venda. Número 11. Leopardo em ataque. Na cidade de Assam, na Índia, a tensão tomou conta quando um leopardo feroz invadiu a área urbana. Em uma cena registrada em vídeo, o animal pulou uma cerca de quase 2 metros e atacou uma van cheia de pessoas. Sua força e agilidade deixaram todos em pânico. Ao ver de perto, a musculatura e ferocidade do felino mostram por que ele é um dos predadores mais temidos. Se tivesse agarrado alguém, dificilmente haveria chance de sobrevivência. Número 12. Surpresa nas pistas de esqui. Durante uma viagem relaxante a um resort de esqui em Miyako, no Japão, um homem foi surpreendido por um javali selvagem. Enquanto curtia a neve, ele foi atacado pelo animal, que o derrubou no chão. Por sorte, conseguiu se defender usando o próprio snowboard como escudo. Se não fosse por isso, a brincadeira teria terminado no hospital. Número 13. Investida do alce. Na Suécia, 3 amigos faziam um piquenique quando cruzaram com um alce selvagem. A princípio, parecia só mais uma cena bonita da natureza, mas logo tudo mudou. O animal ficou irritado e partiu para cima do grupo. Um dos homens enfrentou o alce de frente, ativando seu instinto primitivo de caçador. Felizmente, deu certo, mas se não tivesse funcionado, a história seria bem mais trágica. Número 14. Orcas em massa. Em uma expedição marítima na Noruega, um grupo de turistas teve um privilégio raro: presenciar um grupo com 300 orcas nadando ao redor do barco. O encontro aconteceu em 2018, e a cena era tão impressionante que parecia ter saído de um filme como Godzilla. Mas não era ficção, era a vida selvagem em sua forma mais majestosa. Número 15. Serpente na piscina. Turistas se refrescavam na famosa piscina Esmeralda da Tailândia quando uma cobra apareceu entre as árvores. Alguns tentaram afastá-la jogando água, mas o plano deu errado. O réptil entrou direto na piscina, provocando gritos e correria. Apesar do pânico, era uma piton, que, embora não seja venenosa, ainda representa um enorme perigo. Especialistas foram chamados e conseguiram removê-la em segurança. Número 16. No alto dos fios. Em Tagbilaran, nas Filipinas, moradores ficaram boquiabertos ao ver uma cobra enorme deslizando calmamente pelos fios de energia no centro do distrito comercial. A imagem era inacreditável. Como um animal tão pesado conseguia se equilibrar ali em cima? A multidão se formou para assistir o espetáculo inusitado, até que o animal foi capturado e devolvido à mata. Com certeza, foi o assunto da semana. Número 17. Hipopótamo versus 3 leões. Mesmo sendo herbívoros,
Hipopótamos não são exatamente pacíficos, e 3 leões descobriram isso da pior maneira. Durante a travessia de um rio, eles foram surpreendidos por um hipopótamo que surgiu das águas. Um deles recuou imediatamente, mas os outros 2 se viram obrigados a lutar por suas vidas. Apesar de serem excelentes caçadores em terra firme, leões são muito vulneráveis na água. Provavelmente, o hipopótamo só queria espantá-los, mas pode ter certeza, eles nunca mais tentarão atravessar aquele rio. Número 18. Carona indesejada. Turistas que dirigiam por um parque de safari tiveram um encontro assustador com uma sucuri gigante. A cobra, com mais de 4,5 metros, estava atravessando a estrada quando o carro se aproximou. O que aconteceu em seguida gelou o sangue de todos. Ela subiu no veículo. Por sorte, o réptil não atacou, mas tenho certeza de que quem estava filmando desejou muito ter deixado as janelas fechadas. Número 19. Crocodilo marcado pela guerra. Matt Wright, especialista em vida selvagem, encontrou um crocodilo de água salgada absolutamente imenso, com mais de 5 metros. Mas o que mais chamou a atenção foi o estado do animal. Ele não tinha a pata dianteira direita, nem o olho direito. Acredita-se que tenha perdido esses membros em uma briga com outro crocodilo, algo comum entre esses predadores. Ainda assim, mesmo ferido, ele parecia ainda mais assustador. Número 20. Visitante mortal. Um pai ficou em pânico ao ver seu filho pequeno correndo perigo no próprio quintal. A criança brincava tranquilamente quando o avô começou a gritar desesperado. O motivo? Uma cobra-rei de mais de 2 metros havia entrado sorrateiramente no jardim. O pai agarrou o menino e correu para dentro de casa, evitando o pior. Foi por pouco que a tragédia não aconteceu. Número 21. Leão a queima-roupa. Durante um safari na reserva de Kapama, na África do Sul, um turista dinamarquês filmou uma cena de tirar o fôlego. Um leão selvagem se aproximou do carro e, para surpresa geral, encostou o focinho no pé do guia turístico. Todos ficaram paralisados. Afinal, qualquer movimento brusco poderia ser interpretado como ameaça. Por sorte, o leão simplesmente virou as costas e foi embora. Um momento raro e assustadoramente íntimo com um dos reis da selva. Número 22. Por um triz. 2 motoqueiros de neve passaram por um dos maiores sustos de suas vidas quando deram de cara com um urso pardo enorme perto do acampamento. Tentaram espantá-lo, mas ao se aproximarem demais, o animal virou e atacou. A câmera captou o momento exato em que o urso tentou atingir o cinegrafista com uma patada. Por sorte, ele escapou ileso. Provavelmente o urso se sentiu ameaçado e respondeu da única maneira que sabe. Número 23. Barco versus crocodilo. Um simples passeio turístico pelo rio Adelaide, na Austrália, quase virou tragédia. Um crocodilo de água salgada, escondido sob as águas barrentas, saltou do nada e bateu com força na lateral do barco, bem ao lado do guia. O mais assustador? Ele estava tão bem camuflado que ninguém o viu se aproximar. Até mesmo o experiente guia foi pego de surpresa. Número 24. Erro fatal. Durante um passeio por um rio australiano cheio de crocodilos, um homem colocou toda a sua família em risco ao tentar alimentar um dos animais selvagens. O objetivo era fazê-lo saltar da água, o que aconteceu com brutalidade. O crocodilo bateu no barco com tanta força que os passageiros entraram em pânico. Foi uma ideia incrivelmente irresponsável que poderia ter terminado em tragédia. Número 25. Monstro dos Everglades. Chris, do canal Florida Wildest, estava rastreando uma cobra nas profundezas dos Everglades quando encontrou algo que o deixou sem palavras. Uma piton de mais de 5 metros. Ela era tão pesada que ele mal conseguia erguê-la. A cena foi de arrepiar.
Chris não machucou o animal, mas explicou que cobras assim estão prejudicando o ecossistema local e que seu trabalho é ajudar no controle populacional da espécie. Número 26. Ciclista acuada. Em Changi, Singapura, 2 ciclistas foram surpreendidas por um javali esfomeado. O animal correu em direção a uma delas e começou a pular tentando alcançar a comida na cesta da bicicleta. Ao que tudo indica, o cheiro da refeição despertou o interesse do javali. Normalmente, quando um javali ataca, o resultado é fratura e pontos. Essa ciclista teve sorte de escapar só com o susto. Número 27. Monstro do Rio Congo. Jeremy Wade, famoso biólogo marinho, estava pescando no Rio Congo quando algo puxou sua linha com tanta força que ele mal conseguiu segurar. Depois de uma batalha intensa, ele finalmente revelou o que estava na ponta do anzol: um peixe-tigre gigante, uma espécie de piranha em tamanho monstruoso. Seus dentes, absurdamente longos e afiados, pareciam saídos de um pesadelo. Número 28. Hora do almoço. Na península de Yucatán, no México, um vídeo perturbador registrou uma píton de mais de 3 metros enrolada em uma árvore, devorando uma galinha inteira. A cena era impressionante, especialmente ao se observar os detalhes da boca da serpente. Segundo um morador local, a cobra era de estimação e costumava subir na árvore sempre na hora da alimentação, como se estivesse em plena selva. Número 29. Ataque repentino. Um tranquilo passeio de barco se transformou em caos absoluto quando os passageiros notaram algo nadando em direção à embarcação. Era uma mocassim d'água, uma das cobras mais venenosas do mundo. A serpente se aproximava com velocidade assustadora, deixando todos em pânico. Apesar de parecer uma reação agressiva, pode ser que ela tenha apenas se sentido ameaçada pela presença do barco. Mas com cobras, nunca se sabe. Melhor não arriscar. Número 30. O salto do tubarão branco. Tubarões brancos são conhecidos por saltarem da água para capturar presas. Mas esse caso foi bem diferente. Um homem estava provocando o animal quando ele pulou da água. E o que aconteceu depois deixou todos boquiabertos. Ele acariciou o tubarão. Isso mesmo. Passou a mão na cabeça da fera como se fosse um cachorrinho. Surreal. Foi por muito pouco que ele não perdeu o braço inteiro. A sorte dele foi inacreditável. Número 31. Rápido demais. Na Austrália, um homem estava navegando tranquilamente quando algo se movimentando ao lado do barco chamou sua atenção. Era um crocodilo gigantesco, nadando com uma velocidade inacreditável. O tamanho do animal já era assustador por si só, mas sua agilidade deixava claro por que esses predadores estão no topo da cadeia alimentar. Imagine um monstro desses atrás de você. Não tem como fugir. Número 32. Pesadelo no banheiro. Imagine acordar de madrugada, meio sonolento, ir ao banheiro e dar de cara com uma cobra enrolada no vaso sanitário. Foi o que aconteceu com uma moradora da Tailândia, que encontrou uma píton reticulada enorme esperando por ela. O susto foi tão grande que seu grito acordou toda a casa. Equipes especializadas foram chamadas para remover a cobra com segurança. Essas serpentes são absurdamente fortes, então todo cuidado é pouco. Número 33. A árvore viva. Um jardim tranquilo escondeu um verdadeiro pesadelo. Em uma árvore aparentemente comum, as folhas se moviam sem vento, porque o que balançava os galhos eram dezenas de cobras. Isso mesmo, mais de uma dúzia delas, espalhadas por todos os ramos, como se tivessem feito do local sua morada. A cena era de arrepiar. Ninguém sabe ao certo o que provocou esse fenômeno, mas não restam dúvidas. Foi aterrorizante. Número 34. Espadarte vingador. Em uma pescaria no Oceano Pacífico, um grupo de amigos teve um encontro inesperado.
Um espadarte saltou da água em direção ao barco com velocidade e força. Eles mal tiveram tempo de reagir enquanto o peixe se debatia no convés. A situação foi tão caótica que, após conseguirem contê-lo, decidiram soltá-lo de volta ao mar. Uma pescaria que vai render história por muito tempo. Número 35. Leão salva irmão. Imagens impressionantes mostram um momento de fraternidade animal digno de filme. 2 leões atravessavam um rio em Botsuana quando um crocodilo atacou o menor. O felino lutava para se soltar, enquanto o outro voltava às pressas para ajudar. Graças à rápida ação do irmão mais velho, ambos conseguiram escapar. Um retornou à margem de onde vieram e o outro chegou do outro lado. Uma verdadeira prova de coragem. Número 36. Quase engolido por um gigante. Um mergulhador que sempre teve medo de tubarões resolveu encarar o oceano para tentar superar esse trauma. Mas a experiência quase se transformou em pesadelo. Um tubarão-baleia, apesar de inofensivo, se aproximou tanto que parecia prestes a engolir o turista. Esses animais são conhecidos por sua docilidade, mas sua boca é enorme o suficiente para engolir um ser humano sem querer. Foi um encontro assustador e memorável. Número 37. Investida do rinoceronte. Durante uma caminhada na savana africana, um turista se deparou com um rinoceronte negro à distância. Só que o animal não gostou nada da presença humana e, de repente, correu em direção ao visitante. Foi um momento de arrepiar os cabelos. Rinocerontes são extremamente territoriais e, felizmente, o ataque parou antes de atingir o homem. Ainda bem, porque ninguém quer testar o impacto de uma investida dessas. Número 38. Pulou na cara. Uma câmera de segurança em um café registrou um momento aterrorizante. Uma cliente se aproximava da mesa quando algo se mexeu na parede, e em segundos, uma cobra preta saltou em sua direção. Por pouco não a atingiu no rosto. Provavelmente, a cobra reagiu por estar acuada. Nenhum dos dois se feriu, mas com certeza ela nunca mais vai confiar nas paredes de um restaurante. Número 39. Correndo da morte. Outro momento registrado por câmeras de segurança mostra um homem correndo desesperado para dentro de casa. Até aí, nada demais. Até que segundos depois, aparece o motivo. Uma piton gigante deslizando pela porta atrás dele. Em outro vídeo, um homem se divertia em um pula-pula, quando foi surpreendido por uma cobra saindo debaixo da lona. A reação foi imediata. Em ambos os casos, as serpentes desapareceram sem machucar ninguém, mas os sustos foram reais. Número 40. Do teto para o terror. Na cidade de Bangkok, Tailândia, um trabalhador ouviu barulhos estranhos vindos do forro do escritório. Ao investigar, acabou sendo surpreendido por uma cobra dourada de árvore de quase 1 metro que caiu sobre ele. Desesperado, saiu correndo do local. O animal foi resgatado por uma equipe especializada. Por muito pouco, ele não foi mordido. Algumas cobras realmente sabem como fazer uma entrada dramática. Número 41. Cão-herói. Em um quintal aparentemente calmo, um homem relaxava em sua cadeira de jardim quando algo começou a rastejar em sua direção. Uma cobra marrom altamente venenosa. O primeiro a perceber foi seu cachorro, que imediatamente correu em direção ao réptil, alertando o dono. O homem, assustado, agarrou o cão e entrou correndo em casa. Felizmente, ninguém foi mordido e a cobra logo foi embora. A coragem do cachorro salvou o dia e talvez uma vida. Número 42. Passageira venenosa. Uma mulher em Queensland, na Austrália, claro, só podia ser lá, descobriu um hóspede inusitado em seu carro. Dentro do porta-luvas estava uma cobra preta de barriga vermelha, venenosa e assustadora. Ela ficou tão em pânico que se recusou a entrar no carro novamente. Equipes de resgate foram chamadas e retiraram cuidadosamente o animal.
Especialistas acreditam que a cobra procurava um lugar fresco para se esconder por causa do calor. De qualquer forma, não dá para culpá-la por ter gritado. Número 43. Corrida pela vida. Um drone capturou um dos momentos mais angustiantes já registrados. Um homem corria desesperado pela floresta enquanto um urso pardo gigante o perseguia. Para quem não sabe, esses ursos podem atingir velocidades de até 64 km por hora, o que torna impossível escapar na corrida. Felizmente, algo desviou a atenção do animal e ele parou. Foi por muito pouco que essa filmagem não acabou em tragédia. Número 44. Rinos furiosos. Um casal em lua de mel viveu um momento de puro terror no Tula Tula Game Reserve, na África do Sul. Durante um passeio de jipe, foram perseguidos por 2 rinocerontes que os seguiram por 2 quilômetros. O mais impressionante foi a velocidade dos animais, mesmo com seu tamanho. Geralmente, rinocerontes não correm por muito tempo, mas essa ocasião foi totalmente fora do comum. Eles tiveram sorte de sair inteiros da aventura. Número 45. O dragão do banheiro. Durante uma gravação em uma ilha da Indonésia, Mark McEwen teve uma surpresa nada agradável ao abrir a porta do banheiro. Um enorme dragão de Komodo repousava no chão de azulejo. O susto foi tão grande quanto o réptil. Sabendo do risco, chamaram ajuda local e os socorristas conseguiram removê-lo com segurança. Apesar de parecerem lentos, esses animais têm saliva tóxica e mordidas letais. Um encontro que ele, com certeza, nunca vai esquecer. Número 46. A sucuri dos pescadores. Um grupo de pescadores no rio Amazonas achou que seria divertido provocar uma sucuri gigante com o barco. Tentaram puxá-la da água diversas vezes e a irritaram até o limite. O animal, claramente tentando escapar, virou o centro do vídeo que viralizou. Mas o ato foi uma violação das leis de proteção à vida selvagem e gerou indignação. Ainda assim, era impossível ignorar o tamanho absurdo da cobra. Será que era uma titanoboa? Número 47. Hipopótamo versus rinoceronte. Cansado de ver só humanos enfrentando animais? Esse encontro épico entre 2 dos maiores pesos pesados da África vai te impressionar. Durante a estação de seca, um hipopótamo e um rinoceronte se enfrentaram por um pedaço de pasto. Nenhum dos dois queria dividir, e o resultado foi um embate feroz. Uma cena raríssima e poderosa que mostra como até os gigantes da savana entram em conflito quando os recursos escasseiam. Número 48. Mergulho quase mortal. Um mergulhador que praticava pesca submarina no Oceano Pacífico teve um encontro com uma das criaturas marinhas mais perigosas, a serpente marinha banda do Pacífico. Extremamente venenosa, cerca de 10 vezes mais que cobras terrestres, ela chegou a tocar o mergulhador. Por sorte, essas cobras são dóceis e têm bocas pequenas demais para morder humanos. Ainda assim, o susto foi de gelar a espinha. Número 49. Orangotango teimoso. Durante uma visita turística na Indonésia, uma mulher teve o braço agarrado por um orangotango. Ele se recusava a soltá-la, e ela teve que se sentar ao lado dele, completamente indefesa. A cena parecia até brincadeira, mas o primata era forte demais. Por fim, um dos guias conseguiu distraí-lo com uma fruta e a turista foi libertada. Orangotangos têm força descomunal,
e bom senso em oferecer bananas como suborno parece funcionar. E aí, qual desses encontros com animais selvagens você achou mais inacreditável? Com certeza, a natureza não cansa de nos surpreender. Às vezes de formas lindas, outras bem assustadoras. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!